Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Barreto e está começando o programa Momento Saúde Mental. Hoje eu tenho a alegria de receber o conselheiro e presidente do Conselho Regional de Psicologia, Manuel Carvalho, para falar sobre um tema muito importante: inteligência artificial e psicologia. O programa Momento Saúde Mental está começando. Manuel, é uma alegria receber você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Fernanda. A satisfação e a alegria é minha poder estar aqui. Primeiro, um programa falando sobre saúde mental, né? Que nós temos muitos poucos programas que levam informação com qualidade e de um tema tão necessário, né? Afinal, nós estamos no país que tem os maiores índices de afastamento e de transtornos mentais, principalmente da depressão e da ansiedade do mundo. E falar de um tema atual, né? Inteligência artificial, dilemas, possibilidades, e o quanto as inteligências artificiais podem ajudar, mas também podem trazer complicações no cuidado da saúde mental das nossas crianças, adolescentes, adultos. E quais são os limites hoje de um profissional da psicologia quando se pensa em utilização de inteligência artificial no seu trabalho? Manuel, na sua visão, como a inteligência artificial está impactando a saúde mental das pessoas? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa ter é o que é inteligência artificial, porque a gente sempre, quando fala em inteligência artificial, a gente pensa no chat GPT, né? Pensa nessas inteligências que são inteligências de textos, de pesquisas, de consultas, muito mais de temas. Mas hoje a inteligência artificial ela está, inclusive, dentro do nosso celular, nas mídias que nós utilizamos, nas indicações, nós chamamos os algoritmos, né? De um Instagram, de um TikTok. E o impacto ele é consideravelmente alarmante, né? Existem ainda hoje poucos estudos que trazem essa relação do adoecimento mental com o uso da inteligência artificial. Hoje a gente vê muito mais o uso das mídias sociais, que tem muita inteligência artificial, né? A Sim. gente vê que nos últimos anos as mídias elas se adaptaram a manter a nossa atenção, a nos bombardear com dopamina, né, o hormônio do prazer, da satisfação. E hoje as crianças, os adolescentes, quanto mais exposição ele tem às mídias, às tecnologias, maior o impacto na saúde mental. Especificamente falando das IAs, né, das inteligências artificiais de consultas, de perguntas, ainda não existe um marco regulatório. O próprio Sistema Conselho Federal de Psicologia criou um GT ano passado, fruto das demandas da própria categoria. O que é que nós podemos usar? Quais são os impactos da IA? O que é que nós sabemos hoje? Existe adolescentes, principalmente jovens de 15 a 25 anos, são os que mais procuram a IA para fazer consultas terapêuticas, né? Isso não só no Brasil, isso no mundo todo. E já existem alguns países que, por causa de complicações, infelizmente já teve casos até de suicídios, de jovens que cometeram suicídios. E quando foram fazer o levantamento, havia uma consulta especificamente às IAs, não procurou uma ajuda humana de um profissional. E um dos grandes riscos da IA, primeiro, que ela está muito preocupada, entre aspas, né, em responder aquilo que é perguntado e manter o mais tempo possível a pessoa interagindo com ela e respondendo aquilo que agrada a pessoa. Então, esse é uma das grandes preocupações atuais. O uso da IA como um substituto de um profissional de saúde mental ele tem uma procura muito grande por esse público. Claro que não só os jovens, mas é quem mais está, eu acho que, Hiperconectados. hiperconectado, acostumado com a Isso. tecnologia. E alguns países, como a própria Itália, ela já proibiu IAs com foco em saúde mental. Para se ter ideia que IA ainda no mundo todo ainda não se sabe os riscos, os grandes riscos e como regular, mas já se sabe que há consequências do uso, que eu digo, o problema não é a IA, né? O problema não é a ferramenta, o problema é como ela é utilizada. Exatamente. Na sua visão, Manuel, quais os benefícios da inteligência artificial para o profissional de psicologia? Essa é uma excelente pergunta e nós temos inclusive algumas produções já do Conselho Federal e também da própria Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos que a IA ela tem que ser ela tem que ser usada e ela pode ser usada como um instrumento de assessoria do profissional.
Ela ajuda a organizar as nossas informações de atendimento, ela ajuda a criar protocolos, até de intervenções para o paciente, mas ela nunca pode substituir o raciocínio clínico do profissional de psicologia. Mas ela ajuda, hoje nós temos ferramentas que transcrevem a própria sessão, né, no atendimento, para o profissional ficar focado, preocupado realmente com o rapport, com o acolhimento do paciente e não precisar estar preocupado com registros. É claro que tudo isso tem riscos, né? E existe uma questão aí também ética. Mas a IA é uma ferramenta que chegou, a gente não... É como a internet quando chegou, né? A gente... Sim. Muitos profissionais, não, atendimento online, não, atendimento humano. E hoje a gente percebe como foi importante, inclusive durante o período da pandemia, essa modalidade. O uso da IA realmente ela chegou, não tem como a gente negar a importância dela e o impacto dela. O que a gente tem vivenciado, e aí não é só o sistema conselhos, né? O sistema conselhos de psicologia, de medicina, os órgãos reguladores, quais são os limites? Esses limites ainda estão sendo estudados e vendo os impactos. Mas é uma excelente ferramenta para ajudar o próprio profissional a Quando organizar bem o seu raciocínio utilizada. clínico. Isso. Manuel, a tecnologia, ela pode nos auxiliar na prevenção da saúde mental? Sim, e eu gosto, sou muito tecnológico, apesar de não ser dessa geração atual, eu gosto bastante da tecnologia. Ontem mesmo nós estávamos num evento do Conselho Regional de Psicologia e nós dialogamos com os colegas o quanto é importante a gente fazer o uso adequado dessas ferramentas, né, de comunicação, de tecnologia, de ferramentas digitais, incluindo a IA, no sentido, nosso código ele traz nos princípios fundamentais que é um dever ético nosso levar as informações para a sociedade. Então, nós podemos sim utilizar as inteligências artificiais, as tecnologias, para ajudar como chegar mais próximo da população. Um canal como o seu, um programa como o seu, numa TV aberta, ele é fundamental para a gente levar as orientações, essas informações, e os instrumentos tecnológicos, hoje a gente consegue chegar em públicos que antes era inviável, né? Sim. Porque há uma concentração maior dos profissionais em grandes centros e aquela pessoa que está numa zona rural muito afastada do centro, de difícil acesso, como é que ela poderia ter acesso a informações de qualidade, né? Porque a gente tem muitas informações nas mídias que são realmente duvidosas, né? Hoje nós temos muito, entre aspas, influências de saúde mental, né? Que fazem muitos aconselhamentos duvidosos. Então a inteligência artificial ela pode ajudar nisso também. E muitas vezes esses influenciadores, eles não são nem psicólogos. Na Eles... grande maioria das vezes não são nem profissionais de saúde, né? De uma Exatamente. formação de saúde. E isso é algo que compete às profissões de saúde, nós estamos falando da psicologia, mas não só da psicologia, levar essa psicoeducação para a sociedade. A IA, em alguns países, já tem sido criado um mecanismo de toda vez que houver perguntas, falas de orientação sobre transtornos mentais, que ela seja orientada a informar, procurar um profissional de saúde mental presencialmente. Acho que esse pode ser um marco regulador importante. A IA, ela ajuda a estruturar aquelas dificuldades que a pessoa possa estar vivenciando, mas eu acho que a grande diferença, né, até o filósofo que trazia muito isso, quando ele fala da epistemologia da psicologia, que ser ético envolve muito também relacionar com as experiências que eu vivi. A IA, ela não experienciou vivências. É verdade. Ela vai se trabalhar, ela vai responder você baseado no que você traz para ela. Então, baseado inclusive nas suas próprias experiências. Um grande risco, Fernanda, e aí para quem está nos assistindo, do uso da IA como um substituto, né, de um profissional de saúde, e não só terapeuta, né, um profissional médico também, é que ela vai se basear nas suas perguntas. E ela vai estar limitada àquele conhecimento que você traz para ela do banco de dados dela. Então, se eu tenho um comportamento, por exemplo, obsessivo-compulsivo, há uma grande chance da IA reforçar nas respostas delas a manutenção desses comportamentos obsessivo-compulsivos. E a experiência humana, né, cuidado humano, exige um humano para cuidar daquele humano. Essas experiências vão fazer com que você, psicóloga, quando você está com um paciente, você vai fazer perguntas que o paciente não quer que sejam feitas, mas que é importante para a autonomia dele, para ele lidar com a situação. A IA não vai fazer isso. Ela vai fazer perguntas que agradem e que mantenham aquele usuário do serviço mais tempo usando o serviço e agradável, se sentindo agradado pelas respostas da IA. Esse é um dos riscos também da IA. Manuel, você é pai. Sim. E qual alerta você deixa aqui para os pais que estão nos assistindo sobre como observar os conteúdos que os filhos, as crianças, os adolescentes estão acessando na internet? Tem um ponto muito interessante. Hoje, a gente se preocupa muito com os riscos do mundo
vou chamar do mundo físico. Não, do mundo físico, a gente se preocupa muito com isso. A hora do filho chegar em casa, para ele sair sozinho de casa, mas a gente não se preocupa. Eu falo isso enquanto pai também. O que ele está usando no dia a dia, às vezes 10 horas por dia. Os nossos adolescentes chegam a ficar 12 horas por dia conectados, né, no celular, no computador. Isso vem crescendo também no público infantil. Também Muitas no público crianças infantil. hiperconectadas, passam o dia ali no telefone, preferem muitas vezes estar no celular do que ter uma interação social, conversar com os amigos, brincar, e isso traz prejuízos para o desenvolvimento de cada um. Tá, e eu acho que tem um ponto também social, né? A gente vive num mundo muito corrido, os pais com cada vez menos tempo e qualidade de vida, e aí às vezes quer descansar, fica, entre aspas, mais fácil entregar uma tela para aquela criança, às vezes de 4 anos, de 3 anos, já está ali, ele poder ter o descanso. Só que isso já tem estudos, aí nós já temos estudos há alguns anos, mostrando que quanto mais tempo de exposição de tela, quanto mais cedo a criança tem acesso a celular, a perfis de Instagram, crianças de 5 anos já têm Instagram, em algumas famílias, né? Algumas já têm celular. Celular. E quanto mais cedo, maiores os riscos, né? Os prejuízos para o desenvolvimento das crianças. E esses riscos são diferentes a depender do gênero. Os estudos apontam que o gênero que é mais sensível ao uso das telas é o feminino. Principalmente quando a gente vai para mídias sociais comparativas, como, por exemplo, TikTok, Instagram, né? O menino, ele tem estudos que apontam mais para jogos, para vícios de jogos, mas independente disso, qual é o grande problema? A gente se preocupa muito com os riscos do mundo real, entre aspas, e dar o celular para uma criança com acesso a N situações sem nenhum controle. Então, procure primeiro retardar o máximo possível a disponibilidade de um aparelho digital. Quando tiver, procuro limitar a quantidade de horas e limitar os instrumentos, né, o acesso aos tipos de serviços, de conteúdos e monitorar, tem que monitorar. A gente tem casos, se você procurar na internet, você vai encontrar de licitações, né, de adultos para crianças que estão usando as tecnologias sem nenhum tipo de gestão dos pais. Então é arriscado e tem impactos no emocional, tem impacto no desenvolvimento cognitivo. Hoje nós temos adolescentes com grandes problemas que não necessariamente têm um transtorno de TDAH, mas com grandes problemas de déficit cognitivo, da atenção, da memória, capacidade de raciocínio, lidar com as frustrações por causa do uso exagerado de tecnologias da informação. Manuel, cada vez mais a gente observa no consultório pessoas com ansiedade, depressão. Na sua opinião, qual a importância da psicologia na sociedade atual? Até nesse mês da psicologia, nós vamos Exatamente, comemorar dia 64 27. anos, dia 27 de agosto. A psicologia é a profissão especialista no comportamento, né? É a profissão, não é a única e não pode ser a única, lógico, mas é a profissão que tem um olhar diferenciado para as questões sociais, para as questões emocionais. Falar de saúde mental não é só falar de transtorno, é falar de a gente questionar, né, os rumos da nossa sociedade. E eu costumo dizer, até parafraseando a nossa colega a psicóloga Laeusa, que a psicologia é protagonista em muitos dilemas, em muitas questões sociais, né? Foi a psicologia que, junto com outras profissões, mas que tomou à frente a luta antimanicomial, a importância de termos a psicologia e o serviço social dentro da escola. Hoje, com certeza, a principal área base para a sociedade realmente ela ser uma sociedade mais equilibrada, com maior saúde mental. E aí é importante também, inclusive hoje, Fernando, a gente vive um momento muito ímpar na história e que tem um impacto direto para a sociedade. A regulamentação hoje das psicoterapias. No Brasil, as psicoterapias não é uma profissão regulamentada. E olha o risco, qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa, não estou falando nem de profissional, pode se intitular psicoterapeuta e começar a abrir um consultório e começar a atender. Sem ter passado por uma formação, sem ter um conselho de classe que fiscalize, sem ter as normas éticas e técnicas. E a psicologia ela é a profissão, junto com a psiquiatria, que é especialista em cuidar da saúde mental. E aí a gente tem feito esse movimento, até como conselho também, enquanto representante, de alertar a sociedade. Saúde mental é coisa muito, muito séria, né? Exatamente. Às vezes um erro médico, ele é facilmente visível, né, por outro profissional médico, até pelas sequelas. Uma intervenção inadequada do ponto de vista de saúde mental, que pode ser feita por uma inteligência artificial, né, pelo chat GPT da vida, mas pode ser feita também por um ser humano que não está preparado e não tem a base científica, a base técnica de formação,
uma intervenção inadequada em saúde mental pode deixar sequelas que vão durar pelo resto da vida e que muitas vezes a pessoa que foi vítima, ela nem percebe, mas que traz grandes prejuízos. Nós, na clínica, a gente lida muito com isso. Pessoas que passaram anos, né, sofrendo, vivenciando comportamentos disfuncionais, tendo realmente grandes prejuízos na vida pessoal, familiar, relacional e social também, por ter tido contato com, entre aspas, profissionais, inteligências artificiais hoje, que têm assumido esse papel também, com intervenções que, na realidade, reforçam um comportamento adoecedor. E aí o fazer do profissional da psicologia, e mais uma vez parabenizo o programa, porque começa com orientação, Muito começa com obrigada. trazer informação, é dizer, ó, a saúde mental é muito sério, é necessário sim a gente, enquanto sociedade, rever as nossas próprias rotinas e o quanto a gente tem se colocado e colocado os nossos filhos, que eu acho que é muito mais grave, em situações vulneráveis. Hoje, a geração hoje que tem 12, 13 anos, daqui a uns 10 anos, né? Quanto mais com o uso da IA, das tecnologias, a gente ainda não tem dimensão do como isso vai impactar a vida e a saúde mental da sociedade. Manuel, quais as estratégias é possível colocar em prática no dia a dia para promover saúde mental? Estratégias. Primeiro, eu acho que é importante a gente ter pessoas de confiança, que a gente possa procurar em momentos de dificuldade. Segundo, procure um profissional realmente formado, procure um profissional de referência, porque tem situações que, ainda bem que isso mudou, mas ainda existe ainda muito preconceito na busca de um profissional de saúde mental. E aí, vindo para a sua primeira pergunta, por que as pessoas procuram tanta IA para fazer terapia? Primeiro, porque há uma menor exposição, né? Segundo, está lá 24 horas disponível, eu vou lá perguntar E de forma gratuita. de gratuito, e eu não tenho um certo desconforto de ter, será que a pessoa vai me julgar, o Isso. profissional, né? Ainda existem esses preconceitos. Então, o primeiro ponto é procurar, né, quando você percebe que você não está lidando bem com a situação, procurar um profissional de saúde mental. Pessoas de apoio, de referência, na família, né, no ambiente social também ajudam. Ter hábitos de vida saudável é importantíssimo. Celular, a gente tem que diminuir muito o uso do celular. Hoje, eu considero hoje o uso, né, dos dispositivos móveis, e eu estou inserido nisso também, que eu trabalho e a gente utiliza o celular como ferramenta, Sim, tem sido hoje, principalmente na formação, como você disse, crianças de 3, 4 anos já com um aparelho celular. exatamente. E isso tem que ser questionado, né? Não é que o celular é um inimigo, mas é a forma como a gente utiliza ele. A Sem forma controle. sem controle, a forma como as próprias plataformas, que quanto mais tempo o nosso filho, o nosso adolescente esteja usando, mais a plataforma consegue investidores, mais a plataforma consegue dinheiro. Não é todo mundo está pensando no bem-estar, na saúde mental. Então a gente precisa rever, inclusive, os nossos hábitos e a forma como a gente está criando os nossos filhos e a forma como a gente está lidando também no nosso dia a dia com as nossas situações, os nossos problemas. Eu sempre digo, o profissional de psicologia não é para quem está com problemas. O profissional de psicologia é para quem quer evoluir enquanto pessoa, para quem quer aprender a lidar melhor com as situações e a ajudar também melhor as pessoas do seu entorno. Diante de tantos avanços tecnológicos, qual a importância da psicologia na construção de uma sociedade mais saudável? É uma pergunta complexa, mas ao Sim, mesmo tempo, hoje é claro que não é só a psicologia, mas as profissões de saúde mental, nós vamos falar um pouco mais da psicologia, que é de onde nós bebemos a sim. água, o poço. A psicologia ela tem esse papel, novamente reforçando o protagonista de questionar, né? De provocar. Eu costumo dizer, inclusive quando estou supervisando os profissionais, que espaços que antes não tinha psicologia, quando a psicologia chega, ela incomoda no ponto de vista positivo, porque ela começa a fazer reflexões, mas isso realmente é o que precisa ser feito, é assim que a gente tem que conviver. Então, a psicologia quando chega na escola, no esporte, né, dentro da área organizacional, dentro das mídias, né, na TV e outras mídias, ela tem esse papel de ser questionadora do ponto de vista de, não é porque as coisas sempre funcionaram assim que elas têm que continuar assim. Saúde mental envolve realmente a experiência, envolve o diálogo, envolve o olhar para si. E eu acho que a psicologia, eu acho não, tenho certeza, dentre das profissões, é essa que mais ajuda a gente parar e a gente olhar para si dentro desse mundo tão frenético, tão corrido, que a gente tem que seguir padrões, tem que dar respostas rápidas, né? Chega uma mensagem no WhatsApp, se a gente não responder em 10 segundos, a pessoa já pergunta, você visualizou? É nesse mundo tão Exatamente. corrido, a psicologia, eu acho que ela ajuda a gente a dar uma pausa, voltar para si e dizer, peraí, né? Eu preciso também cuidar de mim. Acho que é o principal ponto de diferença com o seu suporte científico, técnico e técnico, lógico.
Como presidente do Conselho Regional de Psicologia, Manuel, qual a mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Eu vou dar duas mensagens, uma para a Fique à população em geral, cuide da sua saúde mental, procure um profissional que seja realmente especialista, que seja de uma profissão regulamentada, cuide bem das pessoas que estão ao seu entorno e procurar ajuda quando a gente precisa não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal realmente que você está buscando e que você é uma pessoa forte e buscando soluções. E para os colegas, as colegas psicólogas e psicólogos, hoje no Brasil já somos mais de 550 mil profissionais de psicologia. Aqui em Alagoas nós estamos chegando aos 10 mil profissionais. Eu quero parabenizar pelo nosso mês, o mês da psicologia, o nosso dia em especial, 27 de agosto, dizer que vocês podem contar com o Sistema Conselhos, mais em especial o Conselho Regional de Psicologia, para fortalecer o diálogo, para que a gente possa realmente trazer para a sociedade um serviço cada vez mais com mais qualidade. E psicologia, psicoterapia é coisa muito séria. Psicoterapia é com um profissional de psicologia. Manuel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Momento de Saúde Mental. Sempre que desejar, as portas estão abertas para você vir aqui, tá certo? Eu agradeço, Fernanda. Novamente parabenizo você e a sua Muito equipe obrigada. pela idealização do programa. Colocamos também as nossas comissões temáticas à disposição para vir aqui falar sobre Bom. psicologia na escola, sobre a psicologia dentro do contexto organizacional de trabalho e tantos outros temas. É muito importante ter profissionais como você que se ousa, né, sair do consultório, colocar numa situação também que é uma situação que nos traz receio, ansiedade de falar da psicologia para o público geral, mas isso é muito bom, que Muito a gente tenha mais obrigada. pessoas assim empreendedoras como você. Muito obrigada. O programa Momento Saúde Mental está terminando. Se você desejar acessar o nosso programa, fique ligado na TV Cidadã, canal 35.2. O programa é transmitido diariamente, nos seguintes horários, 10 horas e às 16 horas. O programa Momento Saúde Mental é uma produção da Coordenação de Psicologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da TV Cidadã. Muito obrigada.